vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Eu gostaria de registrar o seguinte a propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas, solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. E eu confesso que aprecio muitíssimo a capacidade de oratória do presidente, Luiz Roberto Barroso. Mas gosto mais de uma parábola que ele próprio contou na sabatina dele, no Senado Federal. E essa parábola era a seguinte: ele dizia que a vida é como uma corda bamba. A gente pode viver como um equilibrista. Às vezes se inclina para um lado, às vezes se inclina para o outro e cria na plateia ou no palco a ilusão em muitas pessoas de que está voando. Tudo bem, a vida tem essas ilusões mesmo, mas o equilibrista tem que saber que ele está se equilibrando, porque se ele achar que está voando, ele cai e a vida real não tem rede. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. E de ordem, colocar como de ordem do doutor Marco Antônio. Tá? Por quê? Porque atualmente o ministro passa por uma fase difícil, qualquer detalhe, qualquer peninha pode virar amanhã ou depois mais um objeto de dor de cabeça para ele. A verdade é o seguinte, né, Rodolfo? Fica muito claro que vai faltar óleo de peroba para os integrantes do STF. Prêmio óleo de peroba para o ministro Alexandre de Moraes, não é? Convenientemente, todo mundo
entre eles estão os ministros do STF, que defendem o Alexandre de Moraes nessa história, eles omitem de forma muito conveniente alguns elementos das mensagens que foram vazadas, né? Um deles é que os próprios assessores do Moraes consideravam aquilo errado. A gente tem que dar um jeito aqui de que pareça de outra forma. Tem a sugestão da criação de um e-mail para simular que as mensagens que o próprio Moraes identificava como problemáticas fossem entregues ao TSE por um outro canal. Então, ficaria para todos os fins, que é de ordem dele, do Dr. Marco, que ele manda enviar, né? É para a gente, aí é tudo bem. Ninguém vai poder questionar nada, etc. Falar, mas de onde que surgiu isso? Caiu do céu? A pedido de quem? E etc. Né? E colocar em cima, repito, o Tribunal Superior Eleitoral, processo como nesse aqui já que você mandou, por favor, 4781, e de ordem do Dr. Marco Antônio Martim Vargas, juiz, eu não sei qual é o cargo que ele tem no TSE, e em um primeiro momento eu até pensei em colocar meu nome, de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas, pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Pois é, William, eu tenho uma ideia. Por que será que a gente não pega e esses ministros todos e juízes, em vez de se comunicarem com as partes ou entre tribunais diferentes por WhatsApp ou por aplicativos quaisquer de mensagens, não se comunicam por ofícios? É uma ideia. Sem falar no pecado original do inquérito das fake news, que é ter sido criado pelo próprio STF. Então, da forma como as coisas estão, quem não viu e não vê, não enxerga, né, desde 2009, problema no inquérito das fake news, não vai enxergar problema nessas mensagens, né? Quem enxerga problema no inquérito das fake news desde 2009, como nós, vê essas mensagens com muita preocupação, obviamente. O Alexandre de Moraes confundiu as suas figuras jurídicas de presidente de TSE com integrante do STF. Quando ele fala que seria esquizofrênico, mandar um ofício para mim mesmo, na minha opinião, Rodolfo, ele admite ali a culpa. Ele admite ali que é um problema, porque institucionalmente, você como integrante do tribunal, você precisa oficiar o outro tribunal. São dois tribunais diferentes, são duas tramitações diferentes. Eu não posso utilizar uma estrutura A para abastecer B, trazendo para uma metáfora muito do cotidiano, para você que é empresário, para você que é empresária. É como se o cidadão que é empresário, que tem uma empresa, utilizasse, por exemplo, o capital da empresa para pagar suas despesas pessoais. William, para ficar também do professor, esse caso ele precisa ser visto, claro, como tudo que a gente está falando hoje aqui, desde o começo do programa, dentro do contexto todo. Se fosse esse caso apenas isolado, né, do ministro Alexandre pedindo pelo Zap um ofício para embasar uma decisão de uma investigação que ele é o juiz, é o investigador, é o acusador, não só nessa investigação, mas em todos os outros inquéritos, né? Mas se a gente ampliar o filme todo, você tem um inquérito que nunca acaba, 4781 das fake news. Você tem prisões preventivas de 6 meses, de 1 ano, contra bolsonaristas. Você tem inúmeros pedidos de liberdade por questões de saúde não atendidos. Então você tem um contexto inteiro, sem falar em outros contextos políticos, né? Do presidente que perdeu a eleição se tornar inelegível 3 meses depois, num processo que foi muito rápido. Então, se a gente olha o filme todo, esse episódio do Alexandre no Zap, vai ter mais coisa ainda, né, pela promessa dos nossos amigos lá da Folha,
Ele se insere em um contexto todo que dá ensejo para essa metade do país tá achando um escândalo, porque eles não estão olhando só o Zap, ou o pedido, ou a gravação. Então, eles estão olhando o pacote todo. Porque a criação, a abertura do inquérito das fake news, que faz parte disso tudo, né, também foi meio que justificada pelo receio, né, do STF, naquela época o presidente era o Dias Toffoli, de que quem de fato deveria ter feito a provocação ao STF, que era o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, não o fizesse. Então o STF meio que ele ocupa todos os espaços que ele considera que devem ser ocupados, enquanto outras instituições não estiverem ocupando. Esse é o pecado original dessa história toda. Começou tudo errado, e aí não tem como dar certo no meio do caminho. Assim, não tem como corrigir no meio do caminho. Só pode piorar. E é o que tem acontecido, né? Quando o Elon Musk apareceu gritando, reclamando, foi um sinal, olha, tem coisa errada aqui, lembrem-se, né? A gente tinha saído do noticiário, a gente foca em outros assuntos e tal, e vem o Elon Musk e falou, olha, vem cá, não dá para ser desse jeito. Aí a gente voltou para a história. E nós estamos voltando para essa história de novo, porque não dá para não voltar, porque ela continua errada. Não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Lamento que interpretações falsas, interpretações errôneas, de boa ou má fé, acabem produzindo o que nós precisamos combater nesse país, que são notícias fraudulentas.